Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos a mais uma aula desse curso maravilhoso, O Segredo Espiritual da Vida, através deste livro, que é o Segredo Espiritual da Vida, mas que é também o Poder da Mulher Virtuosa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, a partir da página 175, mas antes, de costume, eu quero trazer para você uma leitura na Palavra de Deus, que não está dentro do livro, esse texto, que eu quero que você marque na sua Bíblia, mas que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar na aula de hoje. Então vamos de pé, em reverência à Palavra de Deus, abrir a nossa Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, versículos 15 e 16. Enquanto você abre aí na sua Bíblia, eu quero hoje, no finalzinho da aula em especial, chamar aqui uma filmagem que nós fizemos na casa do meu pai em um dia desses, na semana passada, quando ele me chamou para jantar com ele, e comigo estavam meu esposo e meus 2 filhos. E foi um momento tão maravilhoso que a gente sempre tem de comunhão à mesa da casa do meu pai carnal, que é também meu pai espiritual, o apóstolo, mas ali eu estava como filha. E essa delícia, esse privilégio eu tenho por ter meu pai tão presente na minha vida e poder levar meu esposo, meus filhos para ter essa comunhão com ele. Sua esposa, a Bispa Bárbara, que é a madrinha das crianças, tão maravilhosa, e o filho deles também, o Lucas Efraim, que é meu sobrinho. E foi um momento de muita alegria que a gente sempre tem e que eu sempre oriento você a ter com a sua família. Pelo menos uma vez na semana, mas eu luto para que a gente faça isso todos os dias, eu reúno na mesa da minha casa com a minha família para alguma refeição, ou café da manhã, ou almoço, ou jantar, ou um lanche que seja, mas um momento que todos estejam em casa para a gente reservar alguns momentos ali para darmos as mãos, orarmos e termos um tempo de qualidade em família à mesa. E eu vou falar muito sobre a mesa hoje nesse vídeo. Também o meu pai, o apóstolo, o bispo Rodrigo, a bispa Bárbara e as crianças também vão falar da importância de você valorizar a mesa que depois do altar de Deus dentro da sua casa é o lugar mais sagrado que tem. E também entender o porquê que a mesa da Santa Ceia do Senhor, a qual nós nos assentamos todos os domingos para cear, é tão sagrada e tão preciosa na nossa vida. E porque também cantamos louvores animados, né? Cantamos um louvor animado depois da celebração da Santa Ceia. Fazemos isso porque Jesus fez isso depois que celebrou a Santa Ceia com seus apóstolos. Então você vai aprender sobre a mesa daqui a pouquinho, através desse vídeo que nós gravamos em família. Você vai ver que a câmera até treme, porque é a câmera do celular, a gente gravou em selfie, naquele momento que estávamos só nós ali, reunidos em família para celebrar a vida um do outro e, acima de tudo, celebrar a presença de Deus na mesa da nossa casa. E isso é para você fazer também. Não é toda semana que eu tenho o privilégio de me assentar à mesa da casa do meu pai. Mas regularmente, pelo menos uma vez por semana, eu me assento na mesa da minha casa, com meu esposo e meus filhos. E é o básico que você precisa colocar como uma prioridade na sua rotina familiar, na sua casa, com quem você mora, com quem você foi confiado por Deus para cuidar. A palavra de Deus diz que quem não cuida da própria família nega a fé. Então, dê uma atenção para os que estão dentro da sua casa, servindo na mesa que você põe a comida. Algo mais nutritivo, mais poderoso, mais sacietógeno do que a comida física, mas a comida espiritual. A fé, a esperança, o amor, o perdão, a validação do amor de quem te ama,
e também enaltecer os feitos e as virtudes de quem você ama. Pensa nisso. Depois nós vamos falar mais sobre a mesa, mas eu quero trazer para você hoje a aula do capítulo 11, mas antes eu quero ler Colossenses capítulo 3, versículos 15 e 16. Achou aí na sua Bíblia? Então marque e vamos ler. Diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Sabe quando eu falo assim, quando você vai pecar e sabe que aquilo é um pecado, o Espírito Santo te causa uma tristeza no seu coração, para te alertar que aquilo é pecado e que você pode escolher não cometer aquele pecado? Então é essa tristeza. Quem tem o Espírito Santo, quando está diante de um erro e é sensível ao Espírito Santo, percebe essa tristeza no coração, que é justamente o Espírito Santo te alertando que você está prestes a cometer um erro aos olhos de Deus. Então aqui o apóstolo deixa claro que a paz de Deus seja o juiz em seu coração. Não sentiu paz? Então dá uma parada e analisada. Peraí, será que não é o Espírito Santo me alertando que eu estou diante de cometer um erro com a minha própria vida e aos olhos de Deus? Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Então, peraí, se eu for dar ouvido ao meu coração humano, eu vou viver por sentimentos e eu vou me autodestruir. Mas se eu viver segundo o coração de Deus, porque eu faço parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo, e esse coração é o de Cristo em mim, é o coração de Deus, que eu guio a minha vida, então eu vou ser sensível à voz do Espírito Santo quando eu estiver prestes a errar e ele causar a ausência de paz no meu interior. Aquela angústia, aquela preocupação interna onde você olha e fala assim, meu Deus, eu não estou em paz com isso. Diante de uma injustiça, diante de um mau caratismo, diante de uma mentira, diante de uma negligência, alguém que você tem a responsabilidade de liderar fez algo errado porque você ama aquela pessoa, ou você não quer desgastar com ela, você deixa de corrigi-la. E aí você sente aquele peso da responsabilidade, aquela falta de paz. Você sabe que você tinha que fazer uma coisa que não era confortável no momento, mas aos olhos de Deus era o certo, e você se negou a fazer porque você escolheu ficar com o seu conforto, com aquilo que você achava, não com aquilo que Deus espera que você faça, que é o certo. Consegue entender? Então, que a paz de Deus seja o juiz em seu coração. E não se esqueça que você faz parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Apóstola, como que eu faço para mim fazer parte desse um só corpo que é o corpo de Cristo? Assentando à mesa mais importante da sua vida, que é a mesa eterna, a mesa da Santa Ceia, todos os domingos no santuário. Ali você faz parte do todo. Aquele pedacinho do pão é um pedaço do corpo de Cristo, a qual você faz parte, né? Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Se eu sou munida da palavra de Deus, eu tenho conhecimento, e se eu busco a Deus sabedoria, eu tenho sabedoria para guiar a minha vida em conhecimento que é adquirido na palavra de Deus, e sabedoria que vem do Espírito de Deus, que Deus dá para quem pede, para guiar a minha vida. Então, que dentro de você habite ricamente a palavra de Deus. Seja cheio da palavra de Deus, revelada no seu interior, para você guiar a sua vida na palavra de Deus. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Então, a mesa da sua casa, com seu filho, com seu esposo, com sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que você tanto ama e quer bem, você aconselha a sabedoria da palavra de Deus. Você dá conselhos de sabedoria. Você fala coisas que edificam, que constroem, e não que derrubam e que destroem. Você puxa a pessoa para a fé, para o ânimo,
para a positividade e não para o mundo, para a carne, para o pessimismo, para a destruição. Você tem que ser essa fonte a jorrar água viva. Positividade, coisas boas, fé. Fé para vencer. Você tem fé para você, mas você transborda na vida das pessoas também, porque você está cheio. Por isso que o apóstolo fala aqui, que em vocês habite ricamente a palavra de Deus, a ponto que você transborde quando você for abrir sua boca na vida das pessoas. Como? Aconselhando-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Eu sempre aconselho aqui, né, no curso especialmente, às terças-feiras do santuário, também no encontro do Projeto Ação Mulher, a você encher a sua casa dos louvores do reino. Coloca no seu celular, coloca na caixinha de som, coloca no computador, coloca na televisão, no YouTube, os louvores do reino, e enche a sua casa dos louvores do reino. Vai tomar banho, põe os louvores do reino. Eu recebi um vídeo muito engraçado da Bispa Sirlene, que é cantora, né? Eu ri tanto, porque é a mais pura verdade. Ela é cantora, eu sou cantora. E aí ela me mandou um vídeo de uma moça que estava saindo do banho e estava cantando dentro do banheiro. E a voz dela no banheiro estava afinadinha, porque cantar no banheiro a voz de todo mundo fica bonita. E aí quando ela saía, a voz dela ficava feia. E é a mais pura realidade. Porque banheiro tem eco e o seu ouvido recebe todo aquele ecoar da sua voz, e sua voz fica, né, brilhante. Aproveita, irmão, e põe louvor no banheiro na hora que você for tomar banho e solta a voz. Porque no banheiro a sua voz fica mais bonita mesmo. E vai se divertir com o Espírito Santo, porque ele é a pessoa mais maravilhosa que existe e ninguém quer te ver tão feliz e tão bem quanto ele. Palavra de Deus. Palavra da salvação, dá um beijo na sua Bíblia, fecha os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor, Espírito Santo, é o nosso conselheiro e o nosso ajudador. E eu quero, Pai, nesta oração pedir ao Senhor, ajuda-nos a viver a Tua palavra, ajuda-nos a reinar em vida com Cristo nesta terra. Ajuda-nos a enxergar a vida com os olhos da fé e assim termos vitória em todas as áreas da nossa vida pelo poder da fé, o maior poder do mundo que opera em nós, que é o poder da fé no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Pai, por tanto bem que o Senhor nos faz, pela salvação, pelo reino dos céus, pelo santuário, pela nossa vida, pela nossa comunhão como família de Deus nessa terra, o reino dos céus. Eu te agradeço. E essa oração é só para te agradecer. Portanto, te agradecer por cada um que está aqui comigo nesta aula, no santuário, buscando ao Senhor de todo o coração e recebendo revelação, sabedoria, instrução, ensinos da Tua palavra para guiar a sua vida com sucesso e vitória. Em nome de Jesus, Pai, eu dou a minha bênção apostólica, levantando a minha mão direita em direção a esta vida. E abençoo, Senhor, rica e abundantemente, no poder e autoridade do nome de Jesus, a todos que me assistem agora. Amém e graças a Deus. Podem se assentar todos vocês. Pega seu livro e, por favor, acompanhe comigo na página 176. A palavra de Deus diz que uma das virtudes da mulher excelente, que é a mulher virtuosa, é que ela estende a mão aos pobres. Ela não deixa de ajudar aqueles que pedem ajuda a ela. Ela não nega socorro, porque ela sabe quem ela é. Ela é uma mulher de Deus. Mas isso também vale para um homem de Deus. Lembra da passagem do bom samaritano? Pois é. Ali mostra que uma das virtudes de um verdadeiro homem de Deus é ter um bom coração e enxergar além de si mesmo a necessidade do outro e estar pronto a ajudar. Então não é uma virtude só da mulher excelente de Provérbios 31, mas é também uma virtude de um homem de Deus verdadeiramente, de um bom coração, um verdadeiro cristão. Então aqui diz que ela estende a sua mão aos pobres, ela pensa além dela e da sua casa.
além quer dizer que o délio da sua casa, o que cabe a ela fazer, ela já fez. Então, ela pode transbordar. Eu tenho aqui um copo de água que eu só consigo fazê-lo transbordar depois que ele estiver cheio, certo? Com ele vazio, eu não consigo fazê-lo transbordar. Concorda comigo? Assim também, a parte que cabe a você, na sua vida com Deus. Lembra da cruz? A receita básica do curso é essa, porque é a receita da palavra de Deus, né? A haste da cruz vertical é buscar em primeiro lugar a Deus. Primeiro Deus. Deus em primeiro lugar na sua vida. Ame a Deus sobre todas as coisas. E a parte horizontal da cruz é ame o teu próximo como a ti mesmo. Não mais, não menos. Então, primeiro eu tenho que verificar a minha atenção, a minha aplicação na minha vida com Deus. Eu estou em dias com Deus? Eu sou fiel verdadeiramente? Eu tenho me dedicado a ser aquilo que Deus espera que eu seja? E tenho tido comunhão com o Pai todos os dias, a começar pelo domingo no santuário, à mesa de Deus, na Santa Ceia? Eu tenho lutado as minhas guerras no campo certo, que é a batalha espiritual, na sexta-feira, na corrente forte do Arcanjo Miguel dentro do santuário? Minha vida com Deus está em ordem? Essa haste, Deus em primeiro lugar, realmente está bem feita por mim na minha vida? Está. Então eu posso começar agora a me preocupar com amar o próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo mais próximo? Quem quer ser o próximo mais próximo? Se você é casado, é seu cônjuge. Se você é mãe e pai, são seus filhos. Depois do cônjuge. Ah, sou mãe solteira. Eu crio meus filhos sozinha, apóstola. Sou pai solteiro. Talvez viúvo, viúva. Ou divorciado. Divorciado, eu não sei qual a sua situação. Então, quem é o seu próximo, mais próximo, depois de Deus e você? É quem mora com você. É quem convive com você. Então, às vezes a gente fala assim, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu vou cuidar daquele mendigo que está pedindo ajuda lá na rua. Mas os da minha própria casa eu trato mal, eu não cuido, eu não dou um bom testemunho de fé, eu não sou cristã dentro de casa, eu agrido, eu sou impaciente, intolerante. Eu não faço eles desejarem a servir o Deus que eu sirvo, porque o meu comportamento é o pior possível dentro da minha casa. Mas na rua eu sou maravilhosa, na rua eu sou uma santa, na rua eu sou um santo, mas dentro de casa é outra realidade. Então hoje eu quero chamar a sua atenção para você dar uma conferida em como você tem amado o seu próximo mais próximo, que são aqueles que moram com você. Depois os seus próximos mais próximos, além dos que moram com você, que são os da sua família da fé, que é do santuário. E só depois, então, os que não compõem a sua família na sua casa, onde você mora, os que moram com você, e a sua família espiritual, que é a sua família do santuário. Aí sim, você pode se preocupar com as outras pessoas. E como que você faz isso? No evangelismo, nas células, na visita, em evangelizar no seu trabalho, em levar a mensagem de esperança, de fé, a mensagem de Deus para pessoas que você não conhece, no seu transporte, na rua, no mercado, onde quer que você for. Mas é muito hipócrita aquela pessoa que diz assim, eu vou mudar o mundo, mas ela não muda nem a própria casa, ela não consegue mudar nem a própria vida. Ela quer transbordar o copo sem ter enchido ele primeiro. Ah, apóstolo, eu me dedico muito na minha casa, todo mundo ignora a minha fé, ignora as coisas que eu falo, me despreza. Continue colocando a boa semente de forma sábia. Às vezes, a Manu, minha filha, estava brincando de comidinha lá em casa. E eu estava brincando com ela, porque você tem que dar ao seu filho a linguagem do amor que ele entende como amor. Então, se o seu filho entende que você ama ele, brincando com ele, e você chega em casa com um monte de presentes, achando que dar presentes para ele vai fazer ele se sentir amado,
ele vai continuar com o tanque do coração dele vazio de amor, porque ele entende que ele é amado quando você brinca com ele. Por isso que eu oriento tanto as mães a investigarem seus filhos, aos pais a investigarem seus filhos. Como? Perguntando para eles, se interessando de verdade em como eles se sentem amados, com o coração aberto, com humildade, pronto para receber qualquer que seja a resposta, a bem. Então, de tempos em tempos, pergunte seu filho. Eu faço isso com os meus. Meu filho, como que você... o que a mamãe faz por você que você mais se sente amado? E fica calado, com humildade, e aceita a resposta que seu filho te der. Investiga, vai a fundo. É mesmo? Você gosta quando a mamãe brinca com você? Você gosta que a mamãe brinca com você de quê? Ah, eu gosto, mãe, que você brinca comigo de casinha. Ah, mas qual que é o momento que você mais gosta que eu brinco com você de casinha? Aí minha filha falou assim pra mim uma vez. Ah, eu gosto que você brinca comigo de casinha de dia, de manhã, porque o sol não tá tão quente. E aí a gente pode brincar lá fora. Mas eu não gosto quando você fica no celular. Aí nessa hora eu poderia falar com ela, mas eu trabalho no celular, você tem que entender, mamãe. Mas eu engoli e falei, ah, entendi, filha. Eu vou me esforçar para quando eu estiver brincando com você de casinha, não mexer no celular. Porque você merece a melhor mãe que eu possa ser, porque você é uma filha maravilhosa. Outro dia aconteceu uma coisa comigo que foi muito dura para mim como mãe. E eu até comentei com a Bispa Sirlene que eu iria contar isso aqui. Aí hoje eu lembrei e vou contar. Tem que ter coragem para contar isso, porque é um erro meu. Foi um erro meu que eu já corrigi, como mãe. E vai edificar você também. Como mãe, como pai, não importa se seu filho é homem ou mulher. Acontece com todos nós. Acredito que já tenha acontecido com você também. Não sei se você teve a mesma percepção do erro que eu tive. Então eu vou dizer o óbvio aqui para você aprender, se você ainda não aprendeu com seu filho. E a gente aprende muito com os nossos filhos, né? Pois bem. Já era a 4ª vez que eu estava falando para a Emanuela ir tomar banho. Só que era um dia que ela ia tomar banho e lavar a cabeça. E no dia de lavar a cabeça, ela tem muito cabelo. Aí ela enrola um pouquinho para entrar no chuveiro. E eu tenho que ir ajudar. E eu fui falar com ela a 4ª vez. Eu nunca falo 2 vezes. Meus filhos são treinados, porque filho é treino, a obedecer quando eu falo a 1ª vez. Eu nunca falo a 2ª vez. Quando eu tenho que falar a 2ª vez, eu nem repito a ordem. Eu só digo assim, será que eu vou ter que falar a 2ª vez? Será que eu vou ter que falar de novo? Aí eles já correm e fazem o que tinham que fazer. Eu já tinha pedido a 1ª vez. Só que dessa vez, ela estava resistindo a obedecer a ordem de ir pro chuveiro tomar banho e lavar a cabeça. E aí eu fiquei muito brava com ela e falei, Emanuela, pela 4ª vez eu estou dizendo para você, você vai entrar no banho agora para lavar esse cabelo. Só que tinha um moço lá em casa instalando o filtro de água. E assim, sem perceber, eu tava num clima com a Emanuela, já tava nervosa com ela, porque ela tava numa brincadeira muito legal e não queria parar a brincadeira para poder tomar o banho que ela menos gosta, que é de ter que lavar a cabeça. E aí eu fiquei brava, falei, 4ª vez, Emanuela, você vai entrar no banho agora que eu já falei com você 4 vezes, eu não repito nem 2. E aí ela foi, fechou a cara, mas foi. Aí eu falei, bom, obedeceu, depois eu lido com ela com a cara feia. Foi. Mas ela ouviu, no minuto seguinte, eu virar para o moço e falar, o senhor aceita uma água, um café? Pois ela voltou e falou comigo, mãe, com o moço você fala com a voz toda doce e comigo você fala toda brava. A sua filha sou eu. Eu senti. Doeu. E aí eu abaixei na altura dela e falei baixinho. Falei, filha, é verdade, você merece o melhor tratamento porque você é uma filha maravilhosa. Mas eu não gosto de ter que falar mais de uma vez. Vamos lá tomar banho, vamos. Eu vou falar doce com você. Aí eu botei uma música lá no celular enquanto eu dava banho nela, a gente cantou juntas. E depois que a coisa esfriou um pouco, eu chamei ela e falei, você me perdoa ter gritado com você. Mas você me provocou a ira. Mas isso não é motivo de eu ter te tratado mal. Você merece o melhor tratamento.
Quando eu fiz isso, ela sem eu mandar, falou assim: mãe, me perdoa não ter te obedecido na primeira vez. Não vou fazer isso mais. Olha só. Exemplo. Mas eu ia falar sobre fazer o certo independente de não ver na hora o resultado. Né? Emanuela estava fazendo comidinha, eu estava brincando com ela de fazer comidinha. E aí a gente fez uns bolos de barro e jogou areia por cima. E aí depois no outro a gente botou uns grãozinhos de feijão cru com uma água e ficou mexendo na panelinha dela e tal. Quando terminou a brincadeira, a gente virou o feijão virou cobertura do bolo. Aí a gente virou o caldo com a água lá com feijão cru por cima do bolo de terra. E quando a brincadeira terminou, a gente foi lavar os brinquedinhos dela, a gente virou do avesso na terra, né, no quintal, assim, na grama, o bolo dela com os feijões para baixo. Acabou que a gente enterrou os grãos de feijão. E ficou lá, aquele montinho assim de terra no canto. Pensei, né, vai chover daqui a pouco. Entra na grama e some. Mas você sabe o que aconteceu? Aquele feijão no quieto, que foi plantado ali, sem eu e a Emanuela ter essa intenção, mas o fato dele ter sido plantado ali, ele foi criando raízes. E ninguém via nada, só via aquele monte de terra. Largou para lá e foi criando raízes. E de repente nasceu uma folhinha verde. E outra, e outra, e outra, e cada grão de feijão virou um pezinho. E agora tem lá uns pezinhos de feijões que recorda a Emanuela o tempo de qualidade que a mamãe brincou com ela, porque essa é a linguagem do amor dela. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é sobre a brincadeira. Tem muitas lições que você pode tirar do que eu falei para o seu relacionamento com seus filhos. Mas o ponto principal que eu quero que você pegue aqui é o seguinte: se você está semeando a fé, a esperança, o amor, está cuidando de como você age e reage dentro da sua casa como um cristão verdadeiro, não importa se aparentemente os da sua casa estão desprezando e ignorando a sua fé, até fazendo deboche de tanto desprezo, com todo o seu esforço de ser uma cristã virtuosa, um cristão virtuoso dentro da sua casa. Uma hora essa sementinha que está germinando lá dentro do coração deles, criando raízes, vai lançar uma folhinha verde e vai começar a criar o visual desta árvore que foi semeada na semente que você mesmo plantou dentro da sua casa. Pense nisso. Faça certo para dar certo. Não importa se no momento que você está fazendo certo, o resultado não é imediato. Continue fazendo certo. Persevere no certo, no que é bom e correto aos olhos de Deus. Ame o teu próximo e os próximos mais próximos, como a ti mesmo. Então, a mulher virtuosa tem a parte horizontal da cruz para cumprir. Não basta apenas cumprir a parte vertical, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A parte horizontal da cruz é amar o próximo como a ti mesmo. Você conhece o caminho, que é amar a Deus, ser fiel e estar no reino dos céus para reinar em vida com Cristo na terra. Se eu sou revelada e guardo isso só para mim, eu vou calada para minha casa e fico lá no quieto. Ó. Não divido com ninguém. Nem na minha casa, nem no meu trabalho, nem na vizinhança. Não conto para ninguém. Quero só para mim. Então, se eu sou revelado o reino dos céus, essa grandeza, essa glória de Deus, e escolho guardar isso só para mim, eu estou cumprindo apenas uma parte do mandamento mais importante que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a sua cruz, ela é só uma haste. Ela é só um pedaço da madeira. Ela não forma a cruz. Então, você não está cristão. Você está egoísta ainda. Só quero o vinde a mim. O vosso reino eu não quero. Eu só quero o venha a nós. O vosso reino, a vossa vontade eu não quero. Então, se eu sou revelado e guardo isso só para mim, eu não estou cumprindo o mandamento de Jesus. A mulher virtuosa faz ao outro aquilo que ela gostaria que fizessem com ela.
ela faz ao outro o bem que um dia fizeram por ela. Porque se ela recebeu a mensagem do reino, as boas novas do reino, é porque alguém, de algum modo, pelo testemunho contado, pela visita, pela célula, pelo panfleto, pelo rádio, pela TV, pela placa do santuário, de alguma forma, alguém trouxe essa mensagem para mim. Então eu tenho que ser esse alguém na vida de outras pessoas também, para levar essa boa nova do reino dos céus aos que estão sofrendo. A mulher virtuosa, estou na página 177. Ela tem o discernimento e não dá desculpas e explicações. Porque quem é muito bom em desculpas, em explicar por que deu errado, é muito ruim de resultado. Quem é bom em dar desculpas, é ruim de dar resultado. Seja péssimo em dar desculpas, em explicar por que deu errado. E dedique seu tempo e sua energia mental e física em se tornar bom, em dar bons resultados. Isso para tudo na sua casa, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, no seu santuário, em tudo que Deus confiar às suas mãos. A mulher virtuosa sabe que não pode inventar desculpas porque não conseguiu. Ela se vira e faz dar certo. Se vira como? Ela aprende o que ela não sabe, ela corrige onde ela tem errado, ela repara o erro e segue em frente, ela não fica naquele erro. Aquele erro não é ela, não define quem ela é. Ela erra porque ela é ser humano, mas ela aprende com o erro e segue em frente agindo certo. Ela é focada em realizar e em não se justificar. A mulher virtuosa sabe ter compromisso e responsabilidade com aquilo que Deus confiou em suas mãos. Tem pessoas que dizem assim: ah, eu não faço porque eu não sei, eu não tenho dom. Então aprenda, tenha mais humildade e vá aprender o que você não sabe. Aprendi isso com meu pai desde pequena. Você vai ensinar uma coisa para a pessoa. Aí quando você começa a falar, ela entende do que você quer falar, ela quer mostrar que ela sabe mais do que você. Aí ela começa a falar por cima e não te deixa falar, ela não sabe escutar. Então se alguém vai te ensinar uma coisa que você já sabe, continue calado e continue ouvindo e aprendendo. Por mais que você já saiba. Porque o máximo que vai acontecer é você já ouvir algo que você não sabe. Mas há uma grande chance de você aprender algo novo que você ainda não sabe. E sair daquela conversa mais inteligente do que você entrou. Mas se você interrompe e quer ser você o que ensina, é você o que fala, é você o que não sei o quê, você nunca aprende. Mais sabedoria há no ouvir do que no falar. Sabe como meu pai me ensinava isso? Daniela, minha filha, Deus deu para nós 2 ouvidos e uma boca para você ouvir mais e falar menos. Né? Então aprenda, tenha mais humildade, vá aprender o que você não sabe. Ao invés de você justificar, vá realizar. Ao invés de justificar, não fiz porque não consigo, não fiz porque era difícil demais, não fiz porque fulano não deixou. Ao invés disso, escolha ir e realizar. Aprenda e faça. Se você já sabe, execute. Há mais poder na ação do que qualquer outra coisa. Por isso que no santuário a gente sempre diz, né? Uma ação vale mais do que 1000 palavras. A oração é forte para algumas coisas, porque oração são palavras. É uma conversa que você tem com Deus. Agora você quer um resultado violento na sua vida, é a ação que vale mais do que 1000 palavras. Tem que partir para o sacrifício. Porque é uma ação sua em direção a Deus que move a ação de Deus em sua direção. Quem quer, faz. Aprenda o que você não sabe, né? É aquilo que eu sempre ensino aqui e é maravilhoso porque eu acredito muito nisso. Bom em algo, você se torna. Você não nasce bom em nada. Você nasceu bom em quê? Só se for em chorar, respirar, coisas que são involuntárias, né? Você não sabia nada, você não sabia andar, você não sabia falar. Tem criança que nasceu, nem piscar direito sabia. Foi treinando, né? Agora, tudo que você é muito bom hoje, você se tornou bom. Porque você treinou, você teve humildade para aprender e repetir aquilo. E na repetição veio a excelência.
Isso vale também para a sua liderança familiar. Isso vale também para a sua contribuição dentro do seu santuário. Talvez você ainda é tão ruim no evangelismo, todo mundo consegue tanto e você volta conseguindo tão pouco e aquilo vem como se fosse para te desanimar. Lembre-se, eu vou me tornar bom, porque bom é algo que eu posso me tornar. Ninguém vem bom em nada. É um grande aprendizado viver. E a gente tem que aprender com Deus, que nos dá a oportunidade de aprender tanto para a glória dele. E eu quero encerrar a aula de hoje lendo o versículo 17, porque eu li o 15 e o 16, e eu vou ler agora o 17, para você que fecha nesse assunto que eu estou falando. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, quando você for elogiado por algo na sua casa, no seu trabalho, você devolveu algo que você pegou emprestado, você fez algo por alguém que motivou o elogio de outras pessoas a você, diga: não fiz nada demais, só agi como um verdadeiro cristão. Isso vai fazer brilhar Cristo em você. Agradeça, muito obrigada, mas o que eu fiz foi porque eu sou cristã. O cristão, ele é honesto. O cristão, ele é verdadeiro. O cristão, ele é puro de coração, ele leva tudo a bem. O cristão ajuda, sem esperar nada em troca, porque tudo que o cristão faz vai para além do humano, ele espera a recompensa de Deus. Podem permanecer assentados, eu vou chamar agora essa filmagem que eu fiz com a minha família, na casa do meu pai. Foi maravilhoso, num jantar que ele nos convidou para estar com ele, coisa que ele faz sempre quando ele está em Belo Horizonte, onde nós moramos, para que você se sinta assentado ali conosco, aprendendo sobre a mesa da família, que é sagrada no lar, mas também a mesa mais importante da nossa vida, que é a única mesa eterna, a mesa da Santa Ceia, a qual é a prioridade da nossa vida, nos assentar todos os domingos no santuário. Vamos assistir. Reino dos Céus, uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo. Olha, essa menina linda aqui é minha netinha Manu. Ela tá comendo arrozinho, feijãozinho. Mas o arroz eu já comi, foi tudo. Tudo, isso. A mesa, bem, a mesa, ela representa a união familiar. Mas eu não sou bom para falar sobre a mesa, não, porque quem tem uma mensagem profunda sobre isso é a nossa apóstola, por favor. Apóstola. Ai, paz e luz. A mesa é um lugar da presença. A mesa mais sagrada e mais importante da nossa vida, que é a única mesa eterna, é a mesa da Santa Ceia. Mas a mesa da nossa casa é sagrada também. Depois do altar de Deus, o lugar mais importante na nossa casa é a mesa, porque aí a gente se assenta assim, ó, em comunhão. E aí, vou voltar bem devagarinho para ver todo mundo. E aí a gente abençoa uns aos outros, olha nos olhos uns dos outros, enaltece os feitos maravilhosos daquelas pessoas que abaixo de Deus são as mais importantes para nós, que é a família que Deus nos deu para cuidar, para amar e para edificar na fé. Então pense nisso e aproveite bem a mesa da comunhão familiar que há na sua casa, que foi criada por Deus. Lá em Êxodo você vê Deus estabelecendo todo o padrão da mesa para caber uma cadeira na altura perfeita, tudo perfeito. E ele criou a mesa quando não tinha mesa. E tudo isso ele já estava vendo, né? Que era para a família dele, a família eterna, a mesa do pão da presença, que é a mesa da Santa Ceia, mas também a mesa da família, para que a gente possa se assentar ao redor dela e abençoar uns aos outros e edificar a família. Amém. Agora, na próxima gravação, eu vou pedir o bispo Rodrigo Maria para falar um pouquinho para vocês por que após a mesa da ceia, tomar a ceia, nós temos que cantar um hino de alegria
pular e a alegria do Senhor domina a gente de uma forma extraordinária. Então, no próximo vídeo, tá? Muito bem. Eu estou aqui com a nossa família reunida. Você ouviu, Lucas? Aí, ó. Pronto. E a princesinha aqui do lado do vovô. Isso. A Bispa Bárbara vai dar uma palavra sobre a novidade que é o trabalho das crianças, o encontro com as crianças. E daqui a pouco o Bispo Rodrigo vai mostrar para você na Bíblia que Jesus, após celebrar a ceia, cantou um hino de vitória e foram embora para casa. Madrinha? Já que estamos falando da mesa, da família, eu quero falar sobre essa importância de você sentar-se à mesa com seus filhos. Às vezes é difícil fazer isso em todas as refeições, mas separe uma refeição do dia para você poder se assentar à mesa. Às vezes o Lucas chega da escola, almoça, porque acordou cedo, então às vezes chega, almoça, mas quando o apóstolo chega para almoçar e junto comigo, mesmo que o Lucas já tenha almoçado, às vezes ele senta e faz questão de estar presente na hora da refeição. Às vezes algumas vezes já esperou a gente almoçar, mas a gente é pai, mãe, a gente é compreensivo, a gente sabe que os nossos horários são diferentes, ele tem em processo de crescimento. Mas o que eu quero falar não é sobre o processo de crescimento e isso. Eu quero falar sobre essa importância da família estar reunida na mesa, do filho aprender a valorizar o momento do pai se servir. O Lucas, ele não mexe na comida antes que o pai dele tenha se servido. Eu já vi situações em que ele come a comida de ontem, mas não come a comida que foi feita no dia até que o pai dele sirva. Isso não fui eu que impus, isso é respeito, isso foi uma atitude dele. Agora, é um hábito. O que isso vai resultar na vida do seu filho, da sua filha? É que amanhã esse padrão de respeito e de reverência, de honra, vai se repetir na família deles. Você não é responsável pela família que está aí com você agora. Você, seu marido, seus 2 filhos. Você é responsável pela sua família, mas você é responsável pela família que o seu filho vai produzir. Porque ele vai produzir uma família, ele vai formar uma família segundo os padrões que você ensinou. Se você ensinou o desrespeito, com certeza ele vai casar com uma mulher que não respeita, que vai ensinar os filhos a não respeitarem, e aí você vai desfazendo a sua linhagem. Importante isso, né? Então, a criança a gente ensina quando pequeno, para ele crescer, aprender o caminho que deve andar e repetir, porque é natural, ele vai repetir os padrões que ele aprendeu dentro da casa dele. Deixa eu só fechar. Daqui a pouco o Bispo Rodrigo, na próxima, vai falar sobre por que os discípulos, após terem ceado com Jesus, cantaram um hino. Por que a gente tem que cantar um hino de alegria depois da ceia? Mas eu queria falar uma coisa muito importante para vocês. Os pais não podem usar a mesa, sério isso, para chamar a atenção dos filhos. Sim, é lugar de cura e não de ferida, né? Hein? Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de cura e não de ferida, né? Você não pode usar a mesa para ofender, para menosprezar, para diminuir. Você tem que usar a mesa para enaltecer. E nem repreender. E nem repreender. Você repreende fora da mesa. Você chama na altura da criança, fala baixinho, mostra para ela, prova que ela errou e mostra como seria o certo. Mas isso fora da mesa.
Sem grito. Mesa é lugar de prazer em família, mesa é lugar de alegria, de pertencimento, de você validar o amor que você tem pelos seus filhos, que eles têm por você. E assim também com seus pais. Eu vi uma criança contando o testemunho dela, que ela preparou a mesa, a madrinha, e chamou a mãe para sentar. E a mãe não parava de chorar, não conseguia comer porque ela chorava, porque a mesa estava sendo usada na família para passar roupa, jogar material da escola, porque todo mundo comia com o prato na mão. E virou uma casa de família, né? Uma casa onde mora uma família, não mais um lar. Porque a conexão... Você não vai conectar com seu filho sentado no sofá na frente da televisão. Você vai conectar com seu filho como? No quarto? O quarto é lugar de orar e dormir. Você se conecta com a sua família à mesa, olho no olho, né? Maravilha. Caramba, é para aprender muito, né? O Rodrigo vai falar por que os discípulos cantaram um louvor maravilhoso. Eu creio que eles até pularam, igual ele pula, sabe? Após a Santa Ceia. Mas, ainda antes do Bispo Rodrigo falar, eu queria até ouvir o nosso Davi Carvalho falar. Mas eu sei que ele não quer falar. Eu quero sim. Você quer? Quero. Você quer falar? Então vamos ouvir o Davi Carvalho dar uma palavra e depois o Lucas vai falar. Paz e luz. Olha, eu queria falar aqui sobre honra. Você tem honrado os seus pais? Você tem honrado os seus filhos? Você tem honrado quem merece honra? Você tem honrado a Deus? Você tem cumprido com o que você fala? Você tem dado respeito a quem merece respeito? Ou você anda desrespeitando todas as pessoas, sai desrespeitando todo mundo, gritando, ofendendo e falando coisas que não edificam? Porque se você é um cristão de verdade, um pequeno Cristo, que é isso que significa ser um cristão, você tem que ser um pequeno Cristo. Você tem que tentar ser o mais parecido com Cristo possível. Eu sei, a gente não é perfeito, a gente não vai acertar em tudo, mas a gente tem que aprender com os nossos erros, ir pra frente, evoluir, não desistir do que a gente começou, não parar no meio do caminho, porque o pior lugar que você pode parar é no meio do caminho, o pior lugar que você pode ficar é no meio do caminho. Então você tem que continuar, você tem que insistir, você tem que persistir. Cara aí, ó, tá falando? É meu neto. Esse cara aí é meu neto. Agora, meu filho agora, Lucas. Eita. Olha, paz e luz. É muito interessante isso que o Davi falou, mas eu quero comentar, eu quero fazer aqui, rapidinho. Como você tem tratado as pessoas dentro da sua casa? Muitos pais já chegaram em mim pedindo ajuda, perguntando como que poderia ser mais presente com o filho, conseguir conversar mais com o filho, com a filha. E eu sempre perguntava como você tem tratado eles dentro de casa. Uma relação familiar começa dentro de casa, na mesa, mas em todos os ambientes. Existe um momento de repreender, mas também o de celebrar. E Lucas, quando eu falo, Lucas, me respeita. Primeiro eu tenho que dar respeito pro Lucas. Sim. Eu te respeito. Muito. E você nunca gritou comigo. Porque você nunca precisou chamar minha atenção gritando. Porque não é necessário. Acho que a base de tudo é uma boa conversa. É verdade. E uma boa conversa pode gerar muitas lágrimas, não pode, Lucas? Ele pode. Né, mãe? Pode. Boa palavra. Agora sim, vamos ouvir o Bispo Rodrigo Carvalho Maria
mais importante. O último, que fala por último, é o mais importante. Vamos lá. Pode deixar só a Manu falar uma frase? Tá, vem. Só para ela participar. Vai, Manu. Fala assim: não desista de quem você ama. Não desista de quem você ama. Lute pela sua família no santuário. Lute pela sua família no santuário. E só para te lembrar, tenha sempre fé. Caramba! Essa vocês não ensinaram, não! Vamos lá agora, Bispo Rodrigo Carvalho Maria. Amém. Paz e luz, Deus abençoe você rica e abundantemente em nome de Jesus. Olha, e foi à mesa que Jesus, reunindo com os seus discípulos, celebrou a última ceia, passou ali as últimas instruções do que iria acontecer quando ele fosse até o Calvário e depois na sua ressurreição. E depois no Pentecostes, quando ele ascendeu aos céus e estabeleceu o reino dos céus na terra. Tudo isso aconteceu à mesa, quando ele estava à mesa na última ceia. Por isso que, quando terminou a ceia, eles começaram a dançar e cantar, porque estavam tomados de uma força, de uma alegria, de uma esperança, de uma certeza de tudo que estava por vir, que era muito maior do que eles estavam vivendo. E olha que eles estavam vivendo coisas extraordinárias. Só de estarem com Jesus ali à mesa e depois de tantos milagres que ele já tinha operado na terra. E olha o que diz. Só um minutinho. E o louvor que eles estavam cantando e dançando era parecido com os seus, porque os seus louvores são de Israel. Amém. É verdade, o ritmo de Israel. E revelação dada ao nosso apóstolo. Maravilhoso, nossa. Que nos abençoa para cantar esses louvores de Israel maravilhosos, né? E aí o maestro Kim vai lá e faz os arranjos e fica uma coisa extraordinária, é uma festa do céu aqui na terra. Então em Mateus capítulo 26, no versículo 17, fala sobre a mesa, quando eles estavam assentados à mesa para a última ceia. E depois no versículo 30, que diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 30: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha que coisa linda! Olha aí! Glorioso. Até o Rodrigo Maria tá na Bíblia! Repete o lugar aí. Repete aí onde está na Bíblia. Mateus capítulo 26, no versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E foi depois de terem celebrado a Santa Ceia, né? Depois de celebrarem a Santa Ceia, depois de estarem à mesa mais importante da nossa vida, que é a mesa da salvação, que é a mesa do Cordeiro de Deus. Agora depois dessa, ó, é só o Iá, 1, 2 e... Iá! Entrou na minha casa pra ser rei e dominar. Na minha casa tem um leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Hey, 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 deixei meu sofrimento, toda a dor ficou pra trás. Eu levanto meu lenço pra dizer que vou seguir em paz.